E o congelamento da base de cálculo do ICMS dos combustíveis reduziu a arrecadação do tributo ao mês para os estados, o que significa cerca de 3 bilhões a menos nos cofres públicos. Neste período de 1º de novembro a 31 de janeiro, os estados brasileiros concordaram em congelar a base de cálculo dos combustíveis. Consequentemente, o estado de Rondônia deixou de arrecadar R$ 23.500.000. Esse é o valor que houve aumento do preço dos combustíveis por conta dos aumentos na refinaria, que foram repassados ao preço na bomba e não foram repassados para a base de cálculo do imposto. Então, isso gerou uma perda de arrecadação da ordem de R$ 23,5 milhões. O secretário de Finanças de Rondônia destaca que esse recurso que deixou de entrar nos cofres do estado poderia ter sido investido em diversas políticas públicas. Por exemplo, asfalto, melhorar a estrutura das nossas rodovias. O quilômetro do asfalto custa em torno de R$ 2 milhões. Então foram 12 quilômetros de asfalto nessa lógica que deixaram de ser executados, deixaram de ser realizados por conta desse recurso que deixou de entrar. O mesmo raciocínio poderia ser aplicado à reforma de escolas, unidades de saúde, a delegacias, enfim, tudo aquilo que representa a estrutura de serviços que o Estado presta ao cidadão e que deixaram de ser realizados, que poderiam ter sido realizados com esses recursos. Ele reforça ainda que essas intervenções têm gerado apenas perda de arrecadação e nada de benefício. A gente precisa lembrar que o preço de qualquer mercadoria no Brasil não é tabelado. O preço é livre, nós vivemos numa economia de livre mercado. Então não há nenhuma garantia de que esse valor de ICMS que deixou de ser arrecadado chegue ao preço na bomba, chegue ao bolso do consumidor final, porque isso pode ter ficado ao longo dessa cadeia de distribuição, aumentando a margem de lucros desses diversos atores, refinaria, distribuidora, transportadores e o varejo, que são os postos de combustíveis. E realmente quem sente no bolso é o consumidor final, que não tem percebido nenhuma diferença nos preços. O Wellington Ribeiro, por exemplo, vê essa situação como uma injustiça. É uma coisa assim que a gente não dá para entender, né? Porque se congela um produto e o produto parou a arrecadação dele e continua o mesmo preço para a gente que está pagando na ponta, eu acho que isso aí é uma injustiça. O secretário Luiz Fernando acredita que a solução seria uma mudança na política de preço da Petrobras. E, para isso, existe uma discussão no Congresso Nacional do projeto de lei 1472, que prevê a criação de um fundo de estabilização dos preços, em que se pega lucros que o governo federal tem por sua participação no capital da Petrobras e direciona isso para um fundo de estabilização. Assim, quando o barril do petróleo passar de $85 lá fora, esse fundo seria acionado pela própria Petrobras para evitar repassar esse aumento do custo do barril do petróleo para os seus preços no país. Lembrando que 60% dos custos da Petrobras são de matérias-primas nacionais, não são dolarizados. Então, esse fundo poderia ser muito útil para evitar que a Petrobras tenha prejuízo e beneficiar o grande acionista, o verdadeiro acionista, que são os consumidores, que é a população brasileira, através do governo federal. Olha, isso aí é um mistério, né? A gente nunca vê. Agora, por exemplo, estamos vivendo uma semana em que o dólar despencou. Só procurar ver se caiu o preço do combustível em algum lugar, se a Petrobras baixou o preço dela, se as refinarias baixaram o preço, se os postos baixaram o preço. Nada. Então é toda uma conversa para engambelar a população. Porque agora o preço está atrelado ao dólar, não tem jeito. Aí o dólar sobe o preço do combustível. Mas daí quando cai o dólar, o diabo do preço não cai. Que história é essa? Então isso aí é que tem que acabar com essa história aí e se estabelecer um outro jeito de se chegar ao preço final do combustível, porque do jeito que está, a população, o consumidor, só perde. Só perde. E o pior não é só o combustível em si, é que isso aí empurra os preços de tudo lá para cima, especialmente da alimentação, que é sagrada para o cidadão se manter vivo. Então, está tudo errado e é preciso se resolver essa questão de uma vez por todas.